Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Estamos numa série toda especial sobre o livro de Daniel e hoje estamos estudando o capítulo 7, passo a passo. E vamos focar a atenção sobre um chifre pequeno, com olhos e boca que proferia arrogância. Quem seria esse chifre pequeno? Qual o significado dele na história do povo de Deus? Não sai daí porque o Evidências volta já já. De volta com o programa Evidências, eu quero oferecer para você um presente dos Anjos da Esperança e da equipe Novo Tempo, para você e sua família. Estou falando do Guia de Estudos Evidências, que você pode adquirir gratuitamente ligando em horário comercial para o telefone 0 operadora 12 2127 3121 ou mandando uma mensagem para o nosso WhatsApp 0 operadora 12 981 44 0077 ou também pelo site biblia.com.br. No programa anterior, eu quero fazer um resumo aqui agora para relembrar a você. Nós falamos sobre 4 animais, 4 bestas ou criaturas monstruosas que aparecem no capítulo 7 de Daniel e que dizem respeito aos últimos eventos da história desse mundo. Cada animal corresponde às partes de metal da estátua de Daniel, capítulo 2, que, por sua vez, representam impérios que dominariam o mundo no entorno do Mediterrâneo e teriam relação direta com a história do povo de Deus. São, portanto, chamados na profecia de impérios mundiais. Esses impérios seriam a própria Babilônia, que Daniel viveu, Medo-Pérsia, a Grécia e Roma, sendo que Roma, no caso da estátua de Daniel capítulo 2, é dividida em 2 partes. Uma parte representada pelas pernas de ferro da estátua e outra pelos pés misturados de ferro e barro de lodo. E também o profeta nos esclarece que nessa última fase, esse quarto poder, ou Roma, seria o império dividido. No caso do capítulo 7, Daniel vê novamente esses poderes, esses impérios mundiais, porém não mais representados na forma de metais de uma estátua, como foi no sonho de Nabucodonosor, porém como 4 bestas feras, ou 4 animais que surgem do mar. Um leão com asas, um urso, um leopardo e um animal terrível e espantoso, que seriam a correspondência de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Esse animal terrível e espantoso teria em sua cabeça 10 chifres, que corresponderiam àquela divisão do Império Romano profetizada no capítulo 2 de Daniel. E em meio a esses 10 chifres, chama a atenção de Daniel a presença de um outro chifre especial que, conforme esse modelo que eu tenho aqui na mão, teria olhos e uma boca que proferia arrogâncias. E esse chifre faria guerras contra o povo de Deus. Note as características que Daniel nos dá desse chifre que nos facilitarão a identificá-lo. Ele teria um domínio profético de 3 anos e meio, que depois eu vou explicar com mais detalhes, representam, na verdade, 1.260 anos literais. Calma que eu vou explicar isso depois para você. Ele surgiria depois da divisão do Império Romano. Quando ele surgisse, 3 impérios cairiam e entre as suas façanhas contra o reino de Deus, ele cuidaria ou pretenderia mudar os tempos e a lei de Deus. Essas características são as mais importantes para nos ajudar a identificar historicamente esse chifre, a sua natureza geral, o seu lugar, isto é, a sua geografia e a época de sua atuação. Vários ou várias das suas atividades apontam para as características de natureza religiosa. Você pode ver isso em Daniel capítulo 7, o verso 4, depois você lê na sua Bíblia, o verso 4, o verso 5 e o verso 7. Então, de princípio, não faz sentido pensar num único indivíduo ateu e não religioso como sendo a representação daquele chifre, porque
ao que tudo indica, ele tinha uma natureza de líder religioso, político e também religioso. Desde que a quarta besta, ou a quarta fera, foi identificada, como eu já falei, como sendo Roma imperial, é evidente que esse poder, esse chifre pequeno, surgiria a partir de Roma. Mas não surgiria até que os chifres de Roma, ou seja, a sua divisão em vários reinos menores, houvesse ocorrido. Sendo assim, nós estamos falando de um poder religioso e político que teria a sua ascensão a partir do ano 476 d.C., que é quando a história secular mostra Roma sendo invadida e dividida pelos bárbaros. Agora, lembremos uma coisa importante. Se o pequeno chifre é a extensão ou continuação de Roma, da Roma imperial, porém numa nova roupagem, então esse poder deveria trazer de volta a Roma dos Césares ao poder, mesmo com a queda causada pelos bárbaros ao invadirem a parte ocidental do Império. Aliás, sobre esse fato, é importante fazer um esclarecimento do que foi realmente essa, digamos, queda de Roma no ano 476. Eu quero contar isso com mais detalhes para você, porque é um detalhe muito importante. Eu digo isto porque os historiadores têm produzido trabalhos acadêmicos tentando desdobrar o impacto da invasão dos bárbaros na parte ocidental do Império Romano no quinto século de nossa era, como eu falei. E na maioria dos casos, esses trabalhos apresentam informações diversas, às vezes até contraditórias. Alguns, por exemplo, chamam a invasão bárbara de devastação catastrófica da sociedade romana, ou quase a morte da civilização ocidental. Outros, por sua vez, dizem que houve uma continuidade do modo romano de civilização, porém com um sabor germânico, que era o sabor dos bárbaros. Em 476 d.C., o Império Romano Ocidental já havia caído para todos os efeitos e propósitos. No entanto, ao mesmo tempo, ele continuaria a viver por séculos. O que aconteceu, na verdade, naquele ano foi a deposição do último imperador romano tradicional, mas isso não foi tudo. Aqui eu estou falando da Roma ocidental que caiu na mão dos bárbaros, porém a parte oriental do Império continuou coexistindo numa forma paralela com o Império Bizantino. Além disso, a ação de Odoacro, esse que depôs Rômulo Augusto do poder, não foi um evento tumultuoso. Foi até certo ponto um evento pacífico. Os povos que os romanos chamavam de bárbaros tinham de fato sido os principais atores políticos em Roma por mais de 100 anos antes da data da queda ser percebida. Muitas dessas tribos foram totalmente assimiladas à sociedade romana e muitas vezes elas funcionavam até como verdadeiros poderes por detrás do trono imperial. Você vê, a história é muito complexa. Podemos apenas supor, de fato, que Odoacro se cansou da farsa de já estar em Roma, mas não poder ser bárbaro, e acabou oficializando aquilo que os historiadores chamam de a queda de Roma no Ocidente. Portanto, no quinto século, essas tribos, ou a miúde, os vândalos, os hunos, os ostrogodos, os visigodos, os lombardos, os francos, todos eles já haviam se adaptado ao modo de vida romano e estavam até exportando para outras áreas, fora do limite, o jeito latino de viver. Em vez de imaginar que o domínio romano havia de fato terminado em 476 d.C., muitos italianos, no final do século V e no início do século VI, falavam até sobre a recuperação do Império Romano. Imagine só para você ter uma noção. O bispo Emódios de Pávia escreveu no ano 514 que agora Roma estaria de fato renascendo das cinzas, vivendo novamente, ele escreveu. Assim podemos dizer que a cultura romana ocidental não caiu com o Império, pelo contrário, ela sobreviveu à queda do Império no Ocidente. E como resultado disso, nós temos as tribos
prolongando, de certa forma, a cultura dos latinos. Mas é aqui que vem uma pergunta importantíssima. O que motivou as tribos bárbaras para que elas fizessem sobreviver à cultura romana e não a delas mesmas? A resposta? O cristianismo. O clássico livro Uma História do Cristianismo, de Kenneth Scott Latourette, descreve os acontecimentos passo a passo. Latourette afirma que, à medida que as tribos bárbaras invadiam militarmente a maior parte do Império Romano, o modo de vida ou as culturas dos próprios bárbaros, incluindo a sua religião, começaram a se desintegrar com o impacto do que restou da civilização greco-romana. Calma que eu vou explicar isso melhor para você. É que esse impacto contou com um elemento adicional. Muitas tribos bárbaras haviam sido convertidas pelo trabalho de monges do deserto e missionários que pregaram, pasmem, o evangelho para os bárbaros. Contudo, esse processo foi de uma via dupla, pois se houve uma ocidentalização, ou como diria, uma cristianização de tribos bárbaras, também houve uma aculturação de elementos bárbaros neste novo modo de ser cristão. Foi assim que muitos desses bárbaros, ao invadirem o Ocidente, acabaram preservando a única e exclusiva instituição pela qual eles nutriam respeito. Eu estou falando da religião cristã. É claro que isto não significou uma atitude monolítica em relação ao cristianismo. Cada tribo bárbara reagiu ao evangelho ao seu próprio modo. Mas o fato é que o período de transição do Império Romano para aquele mosaico de estados bárbaros foi, de certa forma, um período de certo vácuo cultural. Assim, o cristianismo, como eu falei, a única instituição respeitada pelos bárbaros, acabou sobrevivendo. Então não se viu, em relação ao cristianismo, uma competição direta com as crenças religiosas arraigadas e fortemente ligadas a uma cultura estável. Ao contrário disso, o cristianismo acabou vendo-se por movimentar-se num vácuo de cultura e desenvolvimento. Aí, a partir disso, a desintegração cultural aconteceu, diriam alguns antropólogos, por causa do impacto que a cultura, entre aspas, superior, teve sobre a cultura, de novo, entre aspas, inferior. Este não é um julgamento pejorativo, é apenas um reconhecimento de que os bárbaros não construíram cidades. Portanto, eles não tinham um tipo de arte, pintura, escultura, cerâmica, algo que pudesse ser característico deles, como havia a arte do mundo greco-romano. Ler e escrever eram elementos quase desconhecidos para os bárbaros. E como qualquer outra cultura desse tipo, ao encontrarem um mundo greco-romano que tinha todas essas coisas, e além disso o elemento cristão, que já estava oficializado desde a época de Constantino no IV século, a tendência da cultura bárbara seria se desintegrar. Isso que eu estou explicando para vocês mostra uma situação curiosa, em que o cristianismo pode ter os avanços rápidos que fez, porque foi capaz de servir como uma força positiva no incentivo e nos avanços das culturas daquela época, as culturas bárbaras e a cultura greco-romana que estavam se encontrando. Voltando ao autor Latourette, veja o que ele escreveu. À medida que conquistou os invasores bárbaros do norte, o cristianismo se tornou um grande incentivo para estimulá-los a produzir uma civilização ainda mais avançada. Portanto, o cristianismo pode ter conquistado uma aceitação relativamente rápida, porque serviu como um catalisador na reconstrução cultural. Portanto, ao invés de ser uma ameaça destrutiva, o cristianismo se tornou um amigo da cultura nova dos bárbaros. Era, portanto, algo a ser abraçado e não um elemento a ser combatido.
É claro que os invasores bárbaros do território romano também afetaram a relação entre a igreja e o Estado. Eles trouxeram mudanças na economia, na sociedade, na vida das cidades. Os bárbaros também quebraram algumas estruturas ideológicas do Estado, como sendo a base nas tradições romanas, e também aquela base de uma aristocracia senatorial centralizada nas cidades, como havia no Império Romano. Deste modo, esgotou-se os recursos do exército, diminuindo-os e quebrando aquela famosa Pax Romana, a paz romana. A administração das cidades, então, mudou à medida que a maioria dos antigos aristocratas retiraram-se de suas propriedades para lugares mais rurais. E os bispos, é claro, assumiram esse vácuo, esse novo posto político. Também assumiram posições econômicas e de apoio à população. Na Itália, por exemplo, houve um renascimento, diga-se de passagem, de uma espécie de senado, porém com administração bárbara. Mas a igreja cristã, que gozava de liberdade eclesiástica, substituiu esse senado como um preservador da antiga tradição dos romanos. E ela tornou-se, a própria igreja, a instituição mais sólida da sociedade bárbara. Os bispos de Roma começaram a descrever as suas funções como estendendo-se além do campo religioso para o campo da governança. Agora, é importante você entender o seguinte: o cristianismo, que ano após ano galgava espaço político e administrativo de Roma no período dos bárbaros, não era necessariamente o mesmo cristianismo que saiu da pregação apostólica. Lembrando que em 313 d.C., um novo imperador chamado Constantino revolucionou a política cristã, dizendo-se convertido a Jesus. Aparentemente, ele deu muitas vantagens ao cristianismo, oficializando igrejas, remunerando clérigos e extinguindo a perseguição aos seguidores de Jesus Cristo. Contudo, estudiosos modernos afirmam que esta ascensão de Constantino ao poder, com sua conseguinte conversão ou suposta conversão ao cristianismo, não poderiam ser vistos como o início fixo de qualquer declínio do paganismo sobre a Europa, porque o quarto século de nossa época não foi uma época de declínio. Ao invés disso, foi uma época de tremenda atividade e mudança. Uma época em que o Império Romano, se reinventou, mantendo o seu paganismo agora numa roupagem cristã. De acordo com o livro Poder e Persuasão na Antiguidade Recente em direção ao Império Cristão, o historiador Peter Brown descreve esse mundo pós-constantiniano nessas palavras: como aquele em que o politeísmo evoluiu, adaptando-se e transformando-se para se tornar mais parecido com o cristianismo. Você percebeu o que o historiador falou? Nesse sentido, é difícil precisar o que houve realmente, se foi uma cristianização da Europa pagã ou uma paganização do cristianismo romano. Um dos momentos mais importantes da história desse processo, por conseguinte com a formação da civilização europeia ocidental, foi a oficialização da religião cristã, não por Constantino, mas pelo imperador Teodósio o Grande, o imperador do Ocidente. Isso foi em 380 d.C. Foi esse processo de oficialização que permitiu a institucionalização daquilo que hoje nós conhecemos como Igreja Cristã Católica, ou o catolicismo. Assim, a ascensão gradual do bispo de Roma, conectando-se cada vez mais com o poder e sobre o poder dos bispos, especialmente os de Constantinopla, fez com que o poder de Roma, aos poucos, voltasse a dominar a Europa, a partir, é claro, de sua antiga capital,
que agora estava repleta de igrejas, basílicas e povos bárbaros que misturavam as suas crenças com a nova fé cristã. Nesse tempo, 3 povos bárbaros ofereceram resistência a essa progressiva ascensão do bispo de Roma. Foram eles os vândalos, os érulos e os ostrogodos. Esses 3 poderes, portanto, tinham que ser eliminados para que Roma, ou o bispo de Roma, conseguisse a sua hegemonia. E a motivação para a remoção desses poderes não era apenas política, mas sobretudo religiosa, porque eles eram arianos, isto é, esses grupos bárbaros eram seguidores da doutrina de Ário, que não aceitava a divindade de Cristo, cujos preceitos foram condenados no antigo concílio de Niceia. A queda, portanto, desses 3 poderes foi o que permitiu a ascensão política do Papa ou Bispo de Roma, e ela parece coincidir com um detalhe da profecia de Daniel a respeito do pequeno chifre, que está em Daniel capítulo 7, versículo 8, e eu vou citar para você. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Daniel capítulo 7, versículo 8. Embora tenha durado mais do que alguns anos, a força militar do terceiro desses poderes, ou desses 3 chifres, foi dizimada por uma praga que assolou o acampamento dos ostrogodos durante o cerco de Roma, feito em 537 e 538 de nossa era. Quando finalmente os soldados se retiraram, o bispo de Roma e a sua cidade permaneceram independentes do controle bárbaro pela primeira vez desde o saque de Roma em 476 d.C. Aí, no vácuo político que se desenvolveu ao longo de 2 décadas, após o levantamento desse cerco, o bispo de Roma também assumiu a responsabilidade civil pela cidade. Aí vem um ano importante, o ano 538. Esse ano pode ser visto, do ponto de vista histórico, como o ponto de virada no desenvolvimento do papado medieval. Foi assim que esse poder, ou o chifre pequeno da profecia, começou a crescer na Europa e se engrandecer. E eu sei que você deve estar muito surpreso, estarrecido, eu diria, ao descobrir que, longe de ser um poder pagão ou inimigo da fé, o pequeno chifre era o próprio cristianismo institucionalizado, que agora estava romanizado e garantindo a continuação, a perpetuação do antigo Império Romano ao poder. Exatamente como afirmou a profecia. Tragicamente, eu devo dizer, porque sou cristão, a Igreja de Cristo, nesta época, deixou de ser perseguida e passou a ser recepcionada pelo Império Romano. E mais do que oficializada, ela chegou a ser a religião do imperador, o que no princípio seria bom, acabou se tornando negativo, porque de perseguida fora do poder, a igreja passou a ser tolerada e depois obrigatória. Aí começou o problema. Mas calma, antes que você ouça isto num tom acusatório em relação à religião dos outros, sabe aquele negócio, o protestante falando mal dos católicos? Eu quero esclarecer para você que nós devemos estudar e entender esse processo de paganização do cristianismo num tom penitenciário em relação a todos nós que nos dizemos cristãos. Ou seja, antes de condenar a religião de alguém, eu deveria entender que foi o cristianismo que se perdeu no processo. E isso afeta não apenas a Igreja Católica, mas todos nós que nos dizemos seguidores de Jesus Cristo. Ou seja, o que eu estou tendo aqui, a clareza e a sinceridade de expor para você, é que os pecados do cristianismo, de um modo geral ao longo da história, acabaram trazendo lama ao Evangelho. Acabaram dando combustível e argumento para muitos inimigos da fé. É isso que você tem que entender. Todas as vezes que falarmos, por exemplo, e vou falar disso em programas seguintes, sobre as perseguições que foram criadas em nome de Jesus durante a Idade Média, também sobre a escravidão que se baseou em supostas passagens bíblicas, o aculturamento dos índios
e escravizando-os, é claro, todos esses erros que foram cometidos em nome de Deus devem ser avaliados e apresentados por um cristão em um tom de perdão, porque foi um erro que todos nós cometemos. Alguém certa vez escreveu que uma corrente é tão forte quanto o mais fraco dos seus elos. Se nós entendermos isto assim, de maneira bem clara, de maneira bem formal, nós teremos uma outra abordagem ao falar dos erros da igreja ao longo dos séculos, porque são erros que deveriam me entristecer. Então, antes de apresentar apenas um tom acusatório, deveria ser um tom penitenciário. Portanto, eu quero convidar você a continuar comigo no estudo dessa profecia e dos desdobramentos históricos que dizem respeito a ela. Eu tenho coisas muito fortes e sérias para apresentar para você no próximo programa Evidências. Você vai se espantar ao perceber como aos poucos a igreja foi trocando as catacumbas pelos palácios, a perseguição pelo poder e acabou, infelizmente, negando o Cristo vivo, o evangelho puro e simples, conforme pregado pelos apóstolos. O que me consola nesse processo é, em primeiro lugar, saber que Deus não desejou que a igreja perdesse a sua fé, mas Ele anteviu que isto haveria de acontecer. E assim sendo, Ele nos deixou a profecia demarcando os acontecimentos que ocorreriam na história antes da volta de Jesus. Então, se eu posso fazer uma comparação, esses infortúnios da história são como uma estrada cheia de buracos pela qual eu estou passando. A estrada está ruim, mas quando eu saí de casa, alguém já havia me prevenido: olha, a estrada está muito esburacada. Apenas dirija com atenção, mas saiba que os infortúnios ali do trajeto indicam que você está no rumo correto. E em segundo lugar, o mesmo Deus que previu todas essas coisas oferece o perdão para mim e para você. E lembre-se que a sua vida, a minha vida, talvez seja a única Bíblia que muitas pessoas estão lendo fora das igrejas. Portanto, antes de acusar alguém, eu devo honestamente fazer uma pergunta: que imagem eu estou passando de Cristo? Portanto, não perca a continuação desse assunto semana que vem, onde estudaremos a história e a profecia revelando os sinais dos tempos. Um grande abraço e até lá!